Gente, agora vamos ao vivo conversar com a Vívia Lima, porque a gente vai falar o seguinte, ó, muita gente está percebendo que tem problema de visão e só percebe isso, acaba percebendo só quando já é tarde, né, Vívia? E aí o mês de abril, inclusive, é dedicado à prevenção da cegueira. Vívia, quais são os primeiros sinais, qual é a hora que a pessoa tem que prestar atenção, procurar um especialista? Acho que já deve ser acompanhado por um especialista sempre, né, minha amiga? Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Ei, Elton, um ótimo dia para você também, para todos que acompanham a gente aqui no Bom Dia Espírito Santo. No calendário das cores, o abril é marrom, mês de conscientização contra a cegueira. E eu vou refazer essa pergunta para o médico oftalmologista que está aqui do meu lado, Renato Gomes, para a gente entender de fato quais os cuidados que nós precisamos ter. Doutor, bom dia para o senhor, muito obrigada pela participação. E aí? O que acontece no corpo da gente, no olho, que eu preciso ligar um alerta e falar, preciso procurar um médico? É assim como a gente fala médico de outras áreas, uma vez no ano, tem mais vezes que precisa ir? Bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, o funcionamento do olho realmente ele depende de uma série de mecanismos que todos eles têm que funcionar em harmonia, como se fosse um motor que tem uma série de engrenagens, onde todas as engrenagens têm que funcionar todas alinhadas. Existem vários componentes ali dentro. E a visão, para que a visão ocorra de uma forma adequada, todos esses mecanismos eles devem estar alinhados, né? Alguns sinais e sintomas são mais importantes. Visão de flashes, raios, brilhos, a pessoa quando ela começa a perceber alguma nuvem, alguma sombra na visão, qualquer sinal ou sintoma que esteja associado a uma perda na qualidade da visão, isso realmente acende um alerta. Olha, eu devo procurar um oftalmologista. Além desses sinais de alerta, é importante também que a pessoa faça uma rotina de cuidados oculares. A ideia do abril marrom não é só que a pessoa se atente a esses sinais e sintomas que ela deve procurar o oftalmologista. É também para que a gente tenha um cuidado, uma rotina de prevenção com a saúde ocular. O ideal é que você faça um exame pelo menos uma vez por ano para tentar manter essa saúde ocular em dia, né? A maioria dos problemas que afetam o olho, eles têm um início silencioso. Problemas como o glaucoma, a catarata, a degeneração da retina, as alterações de retina relacionadas ao diabetes. Todas essas alterações, elas têm um início silencioso. E essas alterações, quando elas são diagnosticadas no início, a gente consegue tratar e evitar que o dano chegue a um nível maior, como na cegueira. Doutor, quando o senhor fala de uma rotina diária que a gente precisa de ter, o que seria exatamente? Olha, hoje em dia, o nosso dia hoje tem uma rotina muito complicada. A verdade é que nós estamos sobrecarregando o nosso sistema visual muito mais do que ele foi projetado para ser sobrecarregado, né? A rotina no nosso dia a dia, com uso de telas, telefone celular, computador, ar-condicionado, lâmpadas fluorescentes, o tempo que hoje em dia nós ficamos muito concentrados desempenhando uma mesma atividade, isso tudo gera uma sobrecarga. Então é importante tentar, durante o dia, né, tentar fazer mini breaks, alguns intervalos, tentar fazer uso de lágrimas artificiais, tentar utilizar sempre uma correção adequada. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum erro de refração, o grau, o óculos, tentar sempre estar com o óculos atualizado, com o óculos certinho, sem ele estar danificado. Então, são alguns cuidados básicos, evitar de esfregar, evitar de coçar os olhos. Alguns pacientes, além das lágrimas artificiais, necessitam do uso de mais colírios, né, para controle de pressão ou para algum outro tipo de tratamento. Então, é importante ter esse cuidado. A visão é muito delicada. Qualquer alteração na visão, qualquer perda na qualidade da visão, é importante procurar o colega, porém é importante ter esses cuidados. Nós saímos agora, estamos saindo ainda do verão, né, ainda está bem quente, mas, por exemplo, a pessoa vai à praia, utilizar um óculos escuro com proteção ultravioleta, tentar usar um chapéu para proteger um pouquinho. Então, são cuidados que a gente tem que tentar ter no dia a dia, né? Doutor, o senhor está falando sobre a questão de óculos com proteção. Por exemplo, na própria praia mesmo, tem aqueles vendedores ambulantes vendendo óculos. Às vezes no comércio popular. Qual que é a importância de se usar um óculos com proteção de qualidade e não comprar esses aí em camelôs? Então, a radiação ultravioleta, ela afeta todo o nosso corpo, afeta a pele, afeta o olho também. Quando você coloca um óculos escuro sem proteção, a pupila, que é a menina dos olhos, ela dilata para facilitar a entrada de luz. Se esse óculos não tiver um filtro ultravioleta adequado, essa radiação ela entra e ela consegue danificar várias dessas estruturas da parte interna do olho. Então gera uma série de consequências lá na frente. Então, assim como a gente protege a pele, também tem que proteger o olho. Óculos
o ideal é que ele tenha, o certo é que ele tenha sempre a proteção. Você falou também em outra resposta sobre cuidado com o ar-condicionado. De que forma, doutor? Como que o ar-condicionado afeta na visão da gente? Então, toda vez que você desempenha uma função onde você fica muito concentrado, é normal você pisca menos. Quando você está ali no computador, no celular ou vendo um filme, é normal a gente fica concentrado e a gente pisca menos. Quando você pisca menos, a lubrificação do olho fica alterada, aquele brilho molhadinho. E aí o olho do nada ele dá uma embaçada. A gente pisca, esfrega um pouquinho e isso traz um conforto. Mas o ideal é que você não esfregue o olho, que você não tenha que passar a mão ali. Então o que a gente pode fazer com isso? O uso de lágrimas artificiais, tentar desviar o vento, de forma que o vento do ar-condicionado não venha direto no olho. Algumas telas de telefone você consegue reduzir um pouquinho o brilho. São esses cuidados para você tentar trazer um conforto maior no dia a dia, de forma que você chegue no final do dia sem ter muito desconforto. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pelas explicações e os esclarecimentos. A gente lembra, então, que aqui no Brasil, 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de problema na visão. E como o doutor disse, hoje a gente é muito exposto a celular, a telas, dá aquela pausa, piscar os olhos e usar lágrimas artificiais. Volto com você no estúdio, Elton. E procurar sempre um especialista, até mesmo antes de sentir alguma coisa, né? É bom sempre ser acompanhado por um profissional. Obrigado, Vivian Lima, pela participação. Obrigado também ao médico aqui pela entrevista que ele deu a você, viu?